Vamos orar, vamos agradecer a Deus pela misericórdia dele, pela compaixão, por estarmos aqui aprendendo da palavra dele, para que os nossos dias nessa terra e o nosso caminho sejam aperfeiçoados por ele. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Pai querido, por estarmos aqui nesta manhã. Senhor, glorificamos o Teu santo nome, enaltecemos aquele que vive e reina para todo sempre. E, Senhor meu Deus, confessamos a Ti nossos pecados. Pai amado, tudo aquilo que falamos, pensamos, agimos, que foi mal aos Seus olhos, Pai, nós lhe confessamos e pedimos que, debaixo da Sua graça, renova o nosso coração para não procedermos mais da forma como agride, Senhor Deus, a Sua santidade, Pai. Senhor Deus amado, entre em confronto com aquilo que é santo, que és Tu, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus amado, pelo perdão dos pecados. Nos concede um estudo diante da Tua santa presença, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Na semana passada e na outra, nós falamos sobre o jugo, né? Não lembram? Eu nem avisei no primeiro estudo que eu ia dar um segundo. Por quê? Porque depois que terminou o primeiro estudo de jugo, que eu vi que faltava uma complementação. E dentro do jugo, do estudo, nós sabemos que não é diretamente falar sobre o jugo de Cristo, mas e sim daquilo que ele abrange. E a principal situação que o jugo de Cristo ensina, lembrando-se do animal, se não lembram, do boi, lembram que eu citei que depois o boi ia sozinho ao lado da pessoa que guiava? Vocês lembram disso? Sim. Certo. Então, o estudo do jugo de Cristo, ele chamou atenção a uma situação que é a obrigação da nossa vida para com Deus. Quem pode citar uma palavra? Se você acompanha a quem te guia, você está exercendo o que para com essa pessoa? O quê? Um ato de obediência. 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 Reparem bem, não é uma coisa lógica, não. Ah, é obediência. Não. Você pode muito bem achar no teu coração que você está bem com Deus. Há pessoas que pensam isso, eu estou bem com Deus. Na verdade, não obedece a hora nenhuma. Porque a ausência de pecado aos nossos olhos. E a Bíblia fala que a desobediência, o Alessandro deve lembrar. Lá em Samuel fala assim, a desobediência como o pecado de quê? Samuel falou para Saul. Você lembra, Samuel? Lembra, Joyce? É como o pecado de feitiçaria. Olha que coisa! Ele não falou isso acerca do adultério, mas falou acerca da desobediência. Porque a desobediência não tem a ver com você, literalmente, desonrar o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Deus dos deuses, aquele que nós professamos que caminha conosco, não é isso? Então pensem bem, no jugo de Cristo não tem como explicação uma observância sem obediência. Mas a obediência ela tem sido pouco comentada. Porque atualmente obediência a Deus virou uma teoria. Você está sendo desobediente a Deus. Então eu falo que você está sendo desobediente a Deus porque eu estou vendo uma atitude sua. Em contrapartida, obediência a Deus, se você aparentemente não faz nada de errado, Sandro, você está em total, não é isso? Acordo para com Deus. Não é isso, Joyce? Ou seja, irmã Elizabeth pensa. Se alguém pergunta, irmã Elizabeth, você é obediente a Deus? Eu respondo pela irmã, não sei. Não, mas aí que está o negócio, não tento, porque quem é que mede a obediência? O próprio Deus. Isso. Mas você esforça, né? Não, mas olha bem, mas é não nesse... consegue. Mas então, irmã, é isso que eu, Jerônimo, quero quebrar nessa manhã. Esse pensamento do esforço. Não tem a ver com o que o irmão falou, não, porque a irmã falou essa frase, não. É o pensamento do esforço. Eu me esforço, mas na verdade não tem como medir isso.
ele é mais sensitivo. Já reparou que quando você está em obediência, os frutos são de obediência? Já reparou isso? Já repararam? Existem frutos da obediência, existem frutos da desobediência. Eu quero chamar a atenção de que muitas vezes dizemos que somos obedientes a Deus e perguntamos por que está acontecendo isso comigo? De uma forma ou de outra, desobediência pode gerar alguma coisa positiva, espiritualmente falando? Não. Sandro, eu vou usar você como exemplo. Quando você cuidou da sua... Eu posso citar? Como você cuidou da sua mãe? Você teve ou não teve que ter obediência à tua mãe? Sim. Ao invés... Mas o pessoal não pensa ao contrário? É sua mãe que deve lhe obedecer, não é isso? É, porque como eu estou cuidando... Isso. Mas, por um acaso, o pensamento que vale é o pensamento contemporâneo, aquele que ela está na cama? Não. Qual o pensamento que vale? Que ela é minha mãe. Isso, entenderam? Gente, graças a Deus. Porque isso vai fazer a base de tudo isso, porque ela é a tua mãe. É autoridade. Né? Mas na verdade, olha só, sim, está contido. Mas é a mãe dele, ou seja, sempre será o quê? Superior ao Alessandro. Ela sempre vai ser acima. Não tem como desarraigar isso, como o Felipe. A mãe dele está na casa dele. Ele nunca vai ser maior do que a mãe. Nem nunca maior do que o pai. Porque é uma ordem que o Senhor coloca. Então o Alessandro, tem essa liberdade de falar porque ele mesmo já testemunhou aqui no próprio estudo. Quando ele cuidou da mãe dele, ele obedeceu à mãe. É uma Gela. hierarquia, né? Mas por onde está a obediência, mãe? Será assim, olha, mãe, só está mandando eu fazer isso, eu estou fazendo? Foi essa a obediência? Quando a Bíblia fala assim, qual é o único mandamento com promessa? Ou seja, aquele mandamento que tem um resultado, qual é? Honrar pai e mãe. Para que o quê? Para bem surgir na terra. Isso. Você cuidou da sua mãe ou você honrou a sua mãe? Segunda palavra. Não, segunda palavra. Honrei. Sabe por quê? Porque, na verdade, quando honra pai e mãe, o cuidado é intrínseco. Você está entendendo? Você não pratica duas coisas, três, você pratica uma. Você obedece, e nós vamos ver isso hoje. Os irmãos lembram do rei Ezequias? Todo mundo conhece a história do rei Ezequias. Um rei que praticou aparentemente no apanhado de coisas, ele teve uma vida justa diante de Deus, assim, conforme o livro de Reis cita. Mas teve um momento que Deus falou assim, olha, arruma a tua casa, porque você não vai viver, ele ficou doente, vai morrer. Qual é o certo agir nessa hora? O que seria melhor para com Deus? Deus chega para o Alessandro e fala assim, Sandro, arruma a tua casa, Joyce, arruma a tua casa, porque você não vai viver. Mas Senhor, o que é isso? O que eu fiz para o Senhor? Ele apenas falou, não vai viver. A Bíblia fala que Ezequias colocou o rosto na parede e começou a lançar o que ele fez para Deus. Senhor, olha, eu te servi, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquele outro. Poxa vida, só voltou a falar, não é justo o Senhor me levar com essa doença. A Bíblia fala que o Senhor se compadeceu de Ezequias, eu estou resumindo, e mandou o profeta dizer para ele que daria para ele mais 15 anos. Mandou botar uma pasta de figo. Ele ainda pediu um sinal para Deus. Qual o sinal que vai ter? Escolhe. Deus fala assim, manda ele escolher. Declinar ou avançar a sombra do relógio. Aí ele fala assim, olha bem, é porque nós não prestamos atenção na palavra. Já leu todo o texto, irmã Elizabeth? Já leu? Ir para frente é fácil, porque era um relógio impreciso, não é isso? Eu quero ver para trás, não é isso que está escrito? Já leu lá? Eu quero ver para trás. Não era nem para não, longe de mim, Senhor, basta uma palavra sua. Lembra do centurião para Jesus? Eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa, eu não sou digno. Mas basta que eu sou digno uma palavra daqui, ó. E o meu servo que me obedece, vai ficar curado. Ele quis dizer o seguinte, esse servo me obedece, quem dirá o Senhor, dando uma ordem. Daí, o rei Ezequias foi atendido.
Você sabe que nesses 15 anos nasceu um rei chamado Manassés. Já ouviu falar desse rei? Manassés? Por causa de Manassés, agora nós vamos começar a falar. Na verdade, não vai ser sobre Manassés. Por causa dele, uma nação toda foi amaldiçoada. E você acredita que esse rei ainda se arrependeu? Aí vamos entrar no parafuso. Peraí, o rei se arrependeu, mas a nação foi amaldiçoada e ele mesmo se arrependeu. Deus ouviu o arrependimento dele, tem uma oração dele em Crônicas. Orou o Senhor triste, o Senhor se compadeceu dele e perdoou o seu pecado. Ainda assim, eu quero que vocês abram aí para a gente ver isso, só esse trecho de Jeremias 15. Vocês vão ver, ó. Lembre-se que o livro de Jeremias não é um livro que fala da vida do cativeiro? Sim. Não é isso? E vocês lembram na semana passada que eu citei um povo, uma facção do povo midianita que se chamava, quem é que lembra do nome? Os Recabitas. Era uma facção, ou seja, um subpovo que era dos midianitas, que era do povo geral amorreus, seria o continente, simbolizando como se fosse um continente. Os amorreus, que era esse grupo midianita, todos os itas que tinham lá, os heteus, ferezeus e por aí. Olha só, Jeremias, depois eu estou citando esse Recabitas porque é o que nós vamos falar. Jeremias, no capítulo, falei o quê? 15. É isso mesmo. Aqui. Vamos ler do 1 em diante. Do 1 até o 4. Ô, irmã Elizabeth, lê pra gente, até eu pedir para parar. 1. Pode seguir. Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria a minha alma com este povo. Lança-os de diante da minha face e saia. E será que quando te disserem, para onde iremos? Dir-lhe-ás, assim diz o Senhor: os que são para a morte, e os que são para a espada, e os que são para a fome, e os que são para o cativeiro, para o cativeiro. 4, é isso? 4 situações, é isso? Ah, sim. 4 situações, foi isso? Eu contei errado. 4, não é isso? Continua. Porque os visitarei com 4 gêneros de males, diz o Senhor: com espada para matar, e com cães para os arrastarem, e com as aves do céu e os animais da terra para os devorarem e destruir. Pronto. Isso é o quê? Isso você deu, tem uma palavra só que dita isso. Da parte do Senhor para eles, é uma o quê? Maldição. Isso, dentro de uma o quê? Essa palavra, ou seja, resultado, isso, não é uma sentença. Eles estão sentenciados. Então, na verdade, eu inverti. Está dentro dessa maldição, ou seja, uma sentença. Quem para a morte, é isso? Quem para a espada, quem para a doença, e quem para cativeiro, Então, nem todos iam para cativeiro. Mas isso dentro da desobediência. Aí ele cita, por que começou isso? Leia, irmã Elizabeth, versículo de número 4. Entregá-lo-eis ao desterro em todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Você sabe por quê? Eu vou dizer para vocês, Manassés, muitos reis foram corruptos, mas Manassés profanou de uma forma ímpar. A Bíblia diz que a especialidade dele era matar inocentes. Sabiam disso? Pode perguntar, irmão. Mas assim, Manassés que fez essa Certo. tribulação toda aí, é justo o povo pagar? Sim, É? sim. Vamos ver isso, mas eu vou falar antes. O povo prosseguiu com os erros dele. Aceitaram. Deixa eu dar um parênteses aqui. Quem já ouviu falar de uma figura histórica chamada Cipriano? Que é chamado de São Cipriano. Já ouviu falar? Cipriano era um bruxo. Era um bruxo. E naquela época os livros eram manuscritos, ou seja, eram repetidos. Vendia esse livro, repetido, era uma trabalheira. Repetia, tudinho, corrigia. E ele tinha um livro de bruxaria que valia muito dinheiro.
Resumindo a história, quando ele se deparou com o cristianismo, ele se converteu. Mas a desgraça já tinha sido feita. Esse São Cipriano, ele é São Cipriano por causa da conversão. Não tem a ver com São Cipriano como uma situação profana. Ele era Cipriano. Você sabe que o que o livro desse bruxo fez até hoje é a base da bruxaria. E, no entanto, esse homem era um homem arrependido. O que Manassés... Eu já li esse livro. Eu já li. Já leu? Mas tem o livro de São Cipriano? O livro de São que na Cipriano. época eu tinha uma livraria, a gente vendia de tudo. Às vezes eu ficava lendo aquele livro. Teve um irmão que pediu para ir na casa dele para tirar da estante que ele se converteu, ele tinha medo de botar a mão naquele livro. Não, eu tinha medo mesmo. Ele falou assim, olha, ele lidava com aquilo, ele falou assim, olha, eu não quero. É reconhecimento de uma pessoa que sabe com que lidou. Por que eu estou falando isso? Manassés, o que ele praticou, viciou o povo. Quando Manassés se arrependeu, a palavra diz que o povo continuava fazendo aquilo ali. Eu não quero nem saber se o rei se arrependeu, se não se arrependeu, nós vamos continuar. Eu pergunto para os irmãos. A pergunta da irmã Elizabeth, mais uma vez, vai conduzir o estudo. É justo? Eu entendo a pergunta da irmã. É justo o povo pagar? É justo o filho pagar pelo pecado do pai? Sim. É justo desde que, ao visitar os filhos, observem que praticam a mesmíssima coisa que o pai praticou. Exemplo. Muitas pessoas hoje são intérpretes da igreja. Eu sou da igreja. No entanto, os acompanham os pecados dos parentes e até mesmo do próprio pai e mãe. Por isso que nós falamos aqui abertamente sobre o arrependimento. Existe uma linhagem, pensa bem. Se você é um povo que se diz separado de Deus, o que você acha que vai acontecer? Um povo separado para Deus, o que você acha que vai acontecer no mundo espiritual? Assim, não é um povo para Deus, o mundo espiritual vai falar isso para você? O que as trevas vão, em que elas vão se empenhar? Fazer com que você negue. E também o quê? O caminho seja aparentemente destruído. Ou seja, o que é profanar? Não é tornar impuro uma coisa que é pura? Não é tocar com outra coisa impura? Então, pode falar, Beth. Pode falar. Seguindo aqui, a palavra de Deus diz, honra teu pai e tua mãe, certo? Então certo. Vamos supor, a pessoa, sem que idade tenha lá, aí acha que o pai está certo, mesmo o pai praticando coisa errada, que de repente o entendimento certo. do jovem da criança não alcança. Aí faz assim, como que a pessoa, no caso, sem ter entendimento, assim, porque às vezes assim, tem pessoas, você sabe que idolatra pai, filho, essas coisas, aí acha que o pai não erra, tá certo. Aí eu fico pensando, que aí fica difícil esse negócio de trilhar o caminho certo quando a pessoa que você tem como, vamos dizer assim, como espelho, vamos dizer assim, está fazendo coisas que é errado, mas que para ele, que vê aquele como certo, né? Certo. Você olha para o seu pai e você acha que o seu pai está correto. Mas vai que de repente ele não está, mas você ainda não despertou esse entendimento. Aí como é que fica a situação? Tudo tem a ver com uma coisa só. Pai e mãe, a Bíblia fala que honrar pai e mãe tem uma circunstância. Os irmãos vão ver essa situação daqui a pouco. Eu não quero citar agora. Mas, quando a Bíblia fala assim, a lei fala, honrarás pai e mãe para que te vá bem seus dias na terra, tem a ver com colocar uma ordem. Isso os irmãos entendem. Honrar pai e mãe tem a ver contigo. Não propriamente dito com pai e mãe. Por quê? Porque senão os filhos julgariam os pais. Pensa bem. Uma coisa você percebeu mal, não é isso? Que o teu pai. Exemplo. Eu não posso ficar citando versículo, mas eu posso falar da história que vocês conhecem. Lembra quando Davi estava fugindo de Saul? Que ele se acampou com 100 soldados dele no campo de Nabal?
Você não lembra? Marido de Abigail, lembra que futuramente se tornou esposa de Davi? Ele foi um homem de boa vontade, tomou conta do gado e falou assim, olha, pede um pouco de comida para ele. Ele falou assim, que tem eu, filho de Davi, ele está fugindo de Saul, não vou dar nada não. Davi encheu de ira e falou assim, vive o Senhor. Eu não quero citar a posição de Abigail, eu quero citar o acontecimento dela com o esposo. Que se eu deixar alguém vivo naquela cidade, desde criança, que eu deixar alguém vivo, não vou deixar ninguém vivo. Abigail soube daquilo ali e foi lá conversar com Davi, mas o interessante é que ela falou assim, olha, não olha para a loucura do meu esposo, não. Não olha, ela está honrando ainda o esposo, porque ela estava intermediando somente por ela. Não, ela falou dos inocentes, mas não olha para ele não falou, mata só ele. Entendeu, Beth? O fato assim, o pai não vale nada. Tomem cuidado quando vocês falarem isso, porque não quer dizer que valha e você, não. É o que pronuncia a sua boca, não te dou ordens para falar assim. Entendeu? Então, por exemplo, assim, quando fala assim, ó, estou falando da obediência, mas na verdade vamos falar de desobediência, sabe? Tem uma relação bem certa para usar a palavra desobediência. Quando você honra pai e mãe, você está cumprindo um mandamento. E o mandamento não tem o que? Ressalvas. Olha bem, eu já vi filho, eu já presenciei filho batendo pai. E aos olhos dos outros, o pai não valia nada. No entanto, eu vi o fim que esse filho levou. E não foi com um, não. Foram 3, 4, 5. Ah, então a injustiça opera? Não. Quem é que deve obedecer? Isso porque o pai já é o quê? Um homem de Belial, não é isso? Então esse honrarás pai e mãe não tem a ver com proteger o pai. Tem a ver com saber se você, Alessandro, obedece à voz de Cristo. Obedece o Senhor, entendeu, Beth? Olha só, eu honro meu pai, porque estarei honrando quem fazendo isso? Deus. Ao Senhor. A minha filha sabe disso. Honrar no caso aí seria, eu respeito, mas eu não vou praticar, né? Seguir os exemplos dele. E não, pelo contrário. Ele estando errado. Dentro da honra, a irmã vai... Sabe o que acontece quando você honra? Segundo Deus, olha, você passa a amar, sabe disso? Quando você ama pai e mãe, você passa por cima, sabe de quê? De tudo, mas não é passar a mão na cabeça. É assim, olha, eu amando meu pai, é o que Deus deseja que eu faça. Mas se a pessoa tem um pai, o pai é bandido. Você Certo. sabe que é bandido, mas você ama seu pai. Aí você Bom. não vai ser bandido, é um exemplo, né? Meu pai não é bandido não. Aí teu pai é bandido, aí eu amo, mas e aí? Eu tenho que respeitar, eu não estou entendendo isso aí. Não, Beth, não tem a ver com circunstâncias, não tem a ver. É só olhar para Deus e não olhar para o mundo. Mas e se meu pai é bandido? Eu não quero saber o que ele é. A Bíblia fala, honrarás pai e mãe. Da mesma forma, os mandamentos restantes atingem principalmente pai e mãe. Não adulterarás, é isso? Não dirás falso testemunho. Tudo isso tinha a ver com maioridade. Mas quando chegar honrarás pai e mãe, fala da geração. Eu citei o Alessandro aqui justamente por isso. Porque na verdade, honrar pai e mãe nasce, brota no coração. Você ouve assim, Deus falando assim, Alessandro, honrarás teu pai e a tua mãe. Joyce, honrarás teu pai e tua mãe. A Joyce ouve a Deus. Porque em seguida ele fala o quê? Para que te vá bem os seus dias aonde? Na terra. Na terra. Te vá bem. Não quer dizer, eu te recebo, depois não. Te vá bem. Para que se prolongue. Irmã, me diz uma pessoa que honrou pai e mãe, independente de circunstâncias que a senhora viu um desgraçado jogado. É uma coisa mágica, isso você entende. Todos, eu já vi pessoas que sabem, que aparentemente incrédulas, mas que honram tanto pai e mãe, que batem no peito. Falam assim, eu tenho que cuidar da minha mãe. Isso não é um ato de cristão. Sim, é um dever do crente, mas é uma coisa colocada por Deus ao homem. Honrarás. E foi boa a pergunta da irmã.
Porque não tem a ver, não é circunstancial. Não é, olha, pensa bem, na hora que você vê o seu pai praticando tal coisa, você vai querer lembrar de quê? Da prática dele, que só pode vir de quem? Só pode vir de um lugar. Tudo que é ruim só provém de um lugar. Da onde? Das trevas. É isso que você pensa nessa vida, é verdade. Das trevas. Então você prefere olhar para uma circunstância que vem das trevas, ou olhar para Deus e falar assim, Senhor, perdoa a loucura dele. Já leram isso na Bíblia? Não os trate conforme a loucura. Eu conheço a pessoa há 59 anos. 59 anos. Eu conheço desde que eu saí do ventre da minha mãe. Que aprendeu isso. Não trata conforme a loucura. Não trata, não trata. Quanto mais maldade você vê, mais você cai diante do Senhor. Perdoa. Porque você vai olhar para quem? Como você fala assim, aquele louco ali, aquele louco que está praticando aquilo, aquela desobediência, aquela transgressão, você vai olhar para quem? Pessoa. Você mesmo. Isso, Sandro. Por quê? Porque você não tinha diferença nenhuma dele. Eu costumo dizer que o vizinho, o homem que passa no carro, sai do carro no trânsito e xinga e quase briga com outro, pode ser aquele que futuramente vai estar numa igreja dando as mãos, arrependido, dando a mão àquele que brigou com ele. Por isso eu aconselho, trata o tempo e fora de tempo com a pessoa segundo Deus, para que, quando vier a mudança, você não fique constrangido. Sabe? Você seja a pessoa que fala assim, nunca tive dúvidas. Quem é que serve a Deus e não espera a misericórdia de Deus sobre uma vida? Quem é que não espera? Se existe uma pessoa que diz servir a Deus e não espera a misericórdia dele acima de uma vida enfadada de pecados, essa pessoa é pior do que incrédulo, a palavra diz. É pior. Porque tudo que ele espera tem a ver com circunstância, com essa terra. Então, quer dizer, eu amo a Joyce porque eu sou boa filha. A Joyce me ama porque eu sou um bom pai. Os meus filhos me obedecem porque quando eles me pedem alguma coisa eu faço. Entenderam agora? Entenderam a parte da desobediência? Não da obediência, mas da desobediência. Quando eu desonro pai e mãe, eu desobedeço a Deus. Quando eu honro pai e mãe, eu me lembro da palavra de Deus. E o Salmo 119, se eu não me engano, não lembro o versículo, mas diz assim, ocultei, não é isso? A tua palavra no meu coração, não é isso? Para eu não praticar uma transgressão contra o Senhor. Abigail falou assim, olha, sabe que o teu servo é um homem de Belial, é um homem mau. Não trata ele conforme a loucura dele, não. Nós devemos sempre pedir para as pessoas, falar assim, Senhor, não trata ele conforme a loucura, não trata a pessoa, ajoelhar em secreto e falar, Senhor, como o Senhor me perdoa, olhando sempre para você, como o Senhor perdoa a minha transgressão, a minha desobediência, eu te peço por ele, porque a partir do momento que você vê que a pessoa não trata, não vale nada, você se avaliou como o quê? Comparado com ele, como o quê, Santos? Você acha que a pessoa não vale nada, então você vai assim, esse cara não vale nada, já julgou mesmo, já julgou, para mim esse cara vai... desejo que ele não é tão justo como eu sou agora, então você já não lembra mais, que você já não lembra mais da sua injustiça. Quer ver? Abram em Jeremias, já está aí, né? O pecado de Manassés, né? No capítulo 35. Lembra que eu falei dos recabitas? Eu só falei e mostrei para os irmãos, né? Então nós vamos falar sobre eles. Enquanto procuro, deixa eu te perguntar. Pode falar. Aí honra teu pai e tua mãe e tal. Aí tem pessoas que conhecem o versículo, mas não tem assim, a profundidade bíblica, não entende. Aí se existe uma pessoa assim, vou honrar meu pai e minha mãe só para que eu viva, para que prolongue os meus dias. Mas na verdade... Lembre-se, isso é uma obediência. Você pronunciar essa frase, honrar seu pai e tua mãe, tem a ver com uma obediência. Aí no lugar, não, porque tem que vão honrar para viver. Isso é pessoas que o mundo não sei se fazem por zombaria ou se realmente não entendem. Honrar, deixa eu só dar uma palestra. Honrar não tem a ver com a nossa opinião, não. Não tem a ver com você julgar se eu estou honrando meu pai e minha mãe. Tem a ver com quem? Quem é que vai julgar se você honrou o teu pai e a tua mãe? O próprio Deus.
Porque você recebeu esse mandamento de quem? Do próprio Deus. Então ele é apto a julgar, não honrou teu pai e tua mãe. Tudo isso que estão falando, incrível, vai ser visto daqui a pouco, aqui, na palavra. Mas observe uma situação. O Senhor ordena, não farás tal coisa. Ele não impõe circunstâncias. Ele não vai citar para você, olha, se acontecer isso, aquilo, eu te digo, não faças isso. Não faças. Então vamos lá. É Jeremias 35. Joyce, está aberto aí? Sim. Pode ler para a gente? Palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, e a seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a casa dos recabitas. Para um minutinho. Para a gente poder entender isso aí, nós temos que voltar um pouquinho. Vocês sabiam que deixa eu, por favor, deixa eu só mudar aqui. Vocês sabiam que isso teve origem em Abraão? Vocês lembram que quando Sara morreu, está lá no capítulo, deve ser lá perto do capítulo 30, 25 por aí. Quando Sara morreu, Abraão se casou com uma mulher chamada Quetura, lembram disso? E teve filhos, e muitos filhos. E os filhos foram filhos e ainda relacionou. Isso. Mais ou menos ele se casou, ele tinha a mesma idade, aparentemente um pouco mais de idade de Sara, e ainda viveu ainda 40 e poucos anos assim. Um dos filhos chamava Midian, que seria o pai dos midianitas. Os midianitas, lá em Números, foi o povo que foi usado como instrumento para corromper Israel. Lembra de Balaão, que eu não quero ir para o versículo. Lembra que a Balaão foi dado um prêmio para ele, amaldiçoou o povo? Por 4 vezes, se eu não me engano, ele teve que abençoar o povo. Não saía a maldição. Então, Balaão deu uma dica para eles, e depois, mais tarde, é dito isso. Indicou para eles, olha, tem um modo de corromper esse povo, dá mulher para eles. O povo para gostar de mulher estranha, tem uma queda, sabe? E os midianitas foram usados para isso. Não vamos ficar só nessa... Não, deixa aí. Os midianitas foram usados para isso. Ali já houve uma maldição acerca do que eles viviam. Era um povo astuto. Vamos enganar Israel. Então, deixa o dedinho marcado aí. Vai por favor, para Números. Números. É o capítulo 25. Leia, irmã Elizabeth. A Joyce marca aí onde você parou, tá? Do Jeremias, tá? Assim, tá. Você lembra, né? Então vai, lê, irmã Elizabeth, por favor. Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Certo. Moabita por quê? Porque eram subpovos, não é isso? Midianitas, que estavam inseridos nos moabitas, estavam inseridos nos amorreus. Estes convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: Toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: Cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal-Peor.
E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, Aí que entra, vai, Finéias. Filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão. E foi após o varão israelita até a tenda, e os atravessou a ambos, ao varão israelita e à mulher. Pela sua barriga, então a praga cessou sobre os filhos de Israel. Olha bem, não estava tendo uma praga, já tinha morrido um monte de gente. Ele falou assim, enforca todo mundo. E o pessoal começou a chorar na tenda da congregação. Por causa disso, é uma ordem difícil. Quem está desobedecendo, enforca. A Bíblia fala que Finéias, olha bem, primeiro, presta atenção no texto, um homem passou, Felipe, e com a mulher foi saquear, arrumei uma, e foi para dentro da tenda. Não foi isso? Não é isso que está dizendo aí? A Bíblia fala que Finéias, como é que é o negócio? Pegou uma lança e furou os dois ao mesmo tempo dentro da tenda. Parou, marcou o versículo ali, marcou? A Bíblia fala que na mesma hora fez o quê? Cessou a ira. O que você entende com isso, Sandra? Não, o que você entende mesmo, não importa o que você falar. Um homem vai lá, deixa eu mandar enfocar, todos estavam praticando isso, né? Ele foi lá e matou logo os dois que estavam praticando. A midianita, que vocês vão ver que tem nome, e tem nome o cara também, fizeram questão de relatar. E a Bíblia fala que cessou imediatamente a praga, parou a praga toda. Que entendimento traz pra gente? De Deus para com o homem ou vice-versa, ou do homem para com Deus, com relação a esse ato. Aquilo era a motivação da praga, era eles dois, então. Tá, mas esse homem não foi lá e não matou o casal? A prestação. Pensem bem. É porque a resposta está no próprio texto. Obediência é um zelo. Vê se os irmãos entendem. Obediência, irmã Elizabeth. Todo dentro da sua... Bendita mesmo, bendita pergunta. Bendita mesmo. Obediência é um zelo, Joyce. Tem a ver com honra ao Senhor. Não tem que assim, eu sou obediente, vou lá e faço porque eu já quero matar mesmo. Não. Finesse sentido, isso é uma afronta. Muitas vezes nós somos pessoas bondosas, choramos a porta da congregação por causa da praga que está vindo em cima da desobediência, mas não agimos com tal. Sabe por quê? Quando temos que agir com obediência ao Senhor, somos literalmente mudados pela circunstância. Por isso que eu falei para a irmã que não importa a circunstância. Mas olha só, não tem como honrar meu pai. Ele baixa minha mãe todo dia. Não tem a ver com você ser conivente com o pecado. Tem a ver com ouvir o Senhor, e Ele concede toda a sapiência, toda a sabedoria, todo o entendimento para o seu servo. Entendeu? Então não tem a ver, nunca vai ter a ver com conivência. Por quê? Porque se meu pai bate na minha mãe, um exemplo esdrúxulo, assim, mas bem corriqueiro, se ele bate na minha mãe, entenda bem, nem o pensamento vai ser, ele vai cavar a consequência disso, nem isso eu devo ter. Mas você vai deixar? Não tem a ver com deixar. Tem a ver com dentro do coração, o Senhor assim, pois ainda assim Ele honra você. Na hora da condenação, exemplo. Está vendo aqui o João? Pior que você, mais maligno que você fosse o seu filho, né? Honra você no coração. Te tem como o quê? Dele. Como o quê? Pai. Quantas pessoas já deixaram de ver o pai como pai? Não é isso? Porque não concorda com isso? Não concorda com aquele traste, aquele isso, aquele aquilo. Aí entendam bem, a obediência nesse ponto aí, que eu perguntei até para o Alessandro, tem a ver com olhar para Deus e falar assim, eu não devo permitir isso, ou seja, eu não devo praticar mesmo isso. Uma coisa, eu ficar parado é o quê? Aqui, eu estou aqui, eu só não estou praticando, estou vendo tudo desandar, é uma falsa visão da obediência. Omissão. Isso, continua lendo o trecho. Aí, Sandro, você vai entender, ó. E os que morreram daquela praga foram 24.000. Então o Senhor falou a Moisés dizendo... Pronto. Fala. Finéias,
filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois zelou o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Para um pouquinho. Pela desobediência, não é isso? A desobediência do povo gerou o que no meio do povo? Morte, não é isso? Maldição, morte, praga. Da mesma forma, a obediência de um só cessou tudo. Isso quer dizer que Deus tem prazer em quê? Em que se cumpra os seus mandamentos, em que se ofereça os holocaustos, em que se vá à igreja todos os dias e fale louvado e engrandecido é o nome do Senhor, ou que lhe obedeçam. Obedeça. Porque é bíblico. Vocês sabiam que vocês podem ter a desobediência, ela pode ser muito bem vista como obediência? A partir do momento que você diz, eu não estou desobedecendo a Deus não. Olha, tem que ter muita coragem para uma pessoa pronunciar, não desobedecer ao Senhor. Ainda que tenha obedecido, quem vai avaliar isso é o Senhor. Então, quando fala dessa praga aqui, a Bíblia fala que já estava perdido pela obediência de um homicida. Parou onde, irmão, no versículo? Parei no 11. Então, lê o 12, por favor. Portanto, diz, eis que lhe dou o meu conserto de paz. Eu faço um concerto de paz para a irmã Elizabeth, porque mesmo os filhos, um exemplo, né, irmã? Mesmo os filhos batendo, mãe, não tem cabimento isso, olha, não tem isso. A minha serva me honrou. Por isso, qual é a promessa? E ele e a sua semente, depois dele, terão conserto do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez propiação pelos filhos de Israel. E o nome do israelita morto, que foi morto com a medianita, era Ziri, filho de Saul, maioral da casa paterna dos Simeonitas, e o nome da mulher medianita morta era Cosme, filha de Zu, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Isso, até aí. Terminou o versículo? Terminou o versículo? Não, esse versículo terminou. Então, isso. Olha só, reparou que citaram o nome de um e do outro? E isso denota o quê? A importância dada como registro. Entendam bem, sempre esperarei de vocês obediência. Não a desobediência disfarçada com argumentos. Aí eu te pergunto, nossa desobediência pode influenciar nossos filhos? Fala, Sandro, você tem uma filha. Sim. Mas e se a desobediência para você não é desobediência? É uma falsa visão de obediência. Repare uma coisa. A desobediência acaba com os filhos. Não tem a ver desobediência para com eles, não. Sabe por quê? O filho nunca é perfeito. Nenhum filho é perfeito. Concorda comigo? No entanto, a observância do pai, em que circunstância for, vai afetar ele. Já repararam que o filho pode odiar o pai e a mãe, mas acabar praticando disfarçadamente aquilo que o pai e a mãe praticam? Quer ver um exemplo? Quando, vou tomar liberdade para citar você, pode, Sandro, mais uma vez? Quando Sandro foi se casar, e a esposa dele é como uma filha para mim, e ela foi comentar o tipo de vida que o Alessandro tinha, eu falei assim, olha, não interfere na vida dele que foi dada por Deus. Você lembra disso, não é, Alessandro? Ele foi dada por Deus. Aquilo que ele é hoje, ele vai ser para você amanhã. Então, irmã Elizabeth, quando você honra o Senhor, Joyce, quando você honra o Senhor e o obedece, você é assim para todos enquanto você estiver vivo. Entendeu? Você não é dobrada pela circunstância. Quantas vezes, mas não entendo. Eu não entendo por que tem que ser feito assim. Você não entende, no entanto é o que eu devo fazer. Entendeu? Vocês entenderam? A desobediência, lá no grego, hoje vai continuar ainda no domingo, é só uma abertura. A desobediência, ela tem um sentido de, assim, dar de ombros. Você ouve, você entende a frase, mas você fala assim,
que ele estava falando, hein? A desobediência ela é acompanhada de desdém, não é somente desobedecer. Ela é acompanhada de autossegurança. A desobediência é acompanhada assim, é o que eu devo fazer. A desobediência é acompanhada de sujeição aos homens, tendo como resultado e prêmio um falso louvor. Repare bem, quanto mais vocês desobedecem a Deus, mais você agrada os homens. Irmã Elizabeth tem filhos, eu tenho filhos, e amá-los, em hipótese alguma, se mistura se conivente com o pecado. Quanto mais você os ama, mais você luta por eles, mais você obedece ao Senhor, e ainda que as trevas falem, essa obediência sua vai gerar a morte dos seus filhos, porque você tem que acalmar eles, faça alguma coisa que eles querem. Não é assim que as trevas falam? Poxa, age corretamente, pega uma palavra de Deus e fala assim, ó, olha, você tem que agir corretamente. Você tem que ver que tem que agir corretamente. Agora eu estou virando o problema do pai para o filho. Antes era do filho para o pai, não é isso? O pai espancador, o pai beberrão, não importa. Não. Qual é o dever do filho? Filhos, obedecei a vossos pais. Obedecei. A obediência, ela tem a ver com o Senhor. Obediência é total observância à vontade de Deus. Crendo o quê? Você pode obedecer sem fé? Você acha, Alessandro, que você pode obedecer sem fé? A Deus, eu estou falando? Não tem como. Não tem como. Porque em primeiro lugar você crê. E alguém vai falar para você assim, Sandro, mas olha só. Eu ouvi uma mensagem uma vez acerca de perdão. E imediatamente tocou meu coração na igreja. Eu falei assim, procurarei fulano e pedirei perdão a ele. Não quero entrar no detalhe. Veio uma pessoa do meu lado, aparentemente melhor do que eu, e falou assim, tem nada a ver isso. Porque essa pessoa tinha um problema com essa pessoa também. E ele queria justificar. Acho que você está sendo precipitado, irmã Elizabeth. Tem para mim que isso não procede não. O Felipe, não procede não. Na mesma hora eu falei assim, pois é o que eu vou fazer. Eu só não vou fazer agora porque era 10 horas da noite. Eu não sosseguei no outro dia enquanto eu não fiz. Mas o conselho que eu recebi não, assim, para com isso, vai se humilhar à toa. A pessoa que te fez mal, olha, estou começando a entender, a pessoa que te fez mal e você vai pedir perdão para ela. Porque o Senhor ordenou. Você questiona, Senhor, por que eu devo pedir perdão para ele? Vá lá e pede perdão para ele. Porque quando você pede perdão segundo Deus, ou seja, totalmente averiguado por Deus, quem é que é abençoado? Você. Isso, Sandro. Alguém ia falar, a outra pessoa, né? Você. Você está sendo visitado por Deus, talvez aquela pessoa não esteja. Esses irmãos entendem. Porque quando eu fui pedir perdão à pessoa, isso já tinha 4 anos, a pessoa pronunciou assim, poxa, Geraldo, muito obrigado. Não entendi nada. Porque eu procurei durante 4 anos fazer isso. Eu caminhava até onde você mora, mas eu me desencorajava no meio do caminho e voltava. Ele me agradeceu porque livrou ele, olha só, o meu pedido de perdão aparentemente livrou da carga. Mas quando na verdade, o que o Senhor estava fazendo comigo? Mostrando agora, você entende que eu pedi para você para pedir perdão? Por causa da dificuldade daquela pessoa que estava lá. Nós sempre vamos viver para o próximo. Sempre. Então isso já está implícito em obediência. Os irmãos lembram de um rei chamado Jeroboão? Foi primo, ele foi sobrinho de 2º grau do filho de Davi, o que reinou, o Salomão. Salomão gerou um filho chamado Roboão. Jeroboão acabou sendo, por negligência de Roboão, rei das 10 tribos e meia. É isso, e Judá ficou com Roboão. Os irmãos lembram de que Roboão se corrompeu, Jeroboão se corrompeu e começou a adorar outros deuses e levantar holocaustos por ele mesmo, não é isso? Lembram quem é que foi até ele? Quem é que lembra da história? Eles estavam lá no altar assim, e de repente apareceu quem perto deles lá? Que vinha lá
estava vindo de Judá para Israel. Quem é que chegou aí? Quem é que lembra a história? Não chegou um profeta? Lembra do profeta desconhecido? Vocês não lembram? Vamos lá, acompanha. Acompanhe, por favor. Pessoal, se eu anotei o versículo aqui. 1 Reis, capítulo 13. Lembra, os irmãos, nós vamos encerrar já, porque eu vou continuar, isso aí é só uma introdutória no domingo que vem. Os irmãos lembram há poucos minutos atrás que eu citei que você pode ter uma falsa visão, uma falsa percepção da obediência? Lembra? Abriu aí, Joyce? Sim. Todo mundo? Sam, você pode ler pra gente? Sim. É o versículo, é do 1 ao 10, Sam, por favor. Peraí, 1 Reis, não é isso? Isso. Só conferir aqui, peraí. Primeiro livro de Reis, 13. Isso. 1 ao 10, vai. Por ordem do Senhor, veio um homem de Deus de Judá a Betel. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. O homem clamou contra o altar por ordem do Senhor. Altar, altar, assim diz o Senhor. Presta atenção. Um filho nascerá, a dinastia de Davi, cujo nome será Josias. Ele sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que sobre ti queimam incenso. Tá. Como incenso, vai, termina o versículo. E ossos de homens se queimarão sobre ti. Agora marca aí com o dedo e volta só um pouquinho para cima, o 1. Só a primeira linha. Por ordem do Senhor. Ponto. Repararam bem? Não é comum essa frase, não. Eis que por ordem do Senhor, ordem. Então foi dado é diferente, está enfatizando uma coisa além de, vai lá e faz isso que eu te mandei. Uma ordem. Então havia uma pendência de Deus com esse homem. Vou te dar uma ordem, você vai lá e faz tal coisa. Continua, Sandro. Versículo 3, né? Isso. 4 agora. Quando o rei Jeroboão ouviu a palavra que o homem de Deus clamara contra o altar de Betel, estendeu a mão dizendo: prendei-o. Mas a mão dos que estendera contra ele secou, e Jeroboão não conseguia mais recolhê-la. Então o altar se partiu, e a cinza se derramou do altar, conforme o sinal que o homem de Deus havia anunciado por ordem do Senhor. Pronto. Peraí, terminou esse versículo 5? Sim. Certo. Aí o rei pediu para orar pelo braço dele, igual filme de ficção, sabe? Estava com o braço duro assim. E o profeta clamou a Deus e Deus compadeceu e fez. Eu quero abreviar. Lê, Sandro, o versículo. Você leu até o 6, né? Li o 5. Não, 5, então. Lê o 7. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo à minha casa para uma refeição. Eu te recompensarei. Isso, olha só. Agora eu quero chamar a atenção a isso, a obediência. É uma coisa ímpar diante de Deus, porque ela tem a ver com fé. Então os profetas eram obedientes. Eles iam parar no calabouço de sujeira, mas não desobedeciam a Deus. Olha, vai lá e fala o que é de agrado do rei, porque senão ele vai te esbofetear e vai te dar uma surra e vai te botar no calabouço. Eis o que o Senhor me der, eu falarei. Entendeu? Então existe um preço aqui nessa terra que é cobrado altíssimo acerca da desobediência, mas acerca da obediência. Mas acerca da desobediência, ela pode muitas vezes ser disfarçada de obediência. O rei não fez um convite para ele? Sim. Vem, eu vou te dar uma recompensa. Olha a resposta do profeta. Versículo 8. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: ainda que me desses metade do teu reino, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Continua. Porque o Senhor me ordenou. Peraí, olha só. Porque o Senhor me ordenou. Preste atenção, ele citou a frase: me ordenou. Continua. Pela sua palavra,
não comas pão, nem bebas água, nem volte pelo mesmo caminho por onde vieste. Pronto, peraí. Em termos de situação bíblica, não é atípico isso? Sim. Por que o Senhor envia ele e dá uma ordem específica? Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquele outro. Mas não são ordens espirituais. São ordens de cumprimento natural. Ó, não volta pelo caminho que veio, não é isso? Não pare, não coma pão com ninguém. Então o Senhor estava literalmente colocando o profeta, eu tenho para mim, como uma última chance para ele. Eu que estou avaliando isso. Olha, então vou te dar uma ordem. Você vai lá, cumpre o que eu te falei, mas não faça tal coisa. Não dá a entender que Deus sabe o coração do homem? Irmã Elizabeth, é como você fala assim, eu tenho que obedecer a Deus, mas isso aqui eu não vou conseguir. Lembre-se que eu sempre citei isso, mas se for assim, todo mundo não vai poder, vai ser desobediência a Deus, que deixe todos serem desobedientes. Você, porém, obedece. Obedece. Aí eu vou resumir a história aqui. Você sabe o que aconteceu? O profeta que era lá de Israel, um profeta velho, soube pelos filhos que o profeta estava indo embora. Esse profeta era de Judá. Falou assim, me bota o jumento aí, foi atrás dele. Olha o que aconteceu para ele, que é muito extenso o texto. Parou o profeta, vem cá, vamos na minha casa comer comigo, eu sou profeta que nem você. O homem de Deus pronunciou a mesmíssima coisa. Deixa eu até achar o versículo aqui, só para você ler. Aqui, Alessandro, quando foi feito o 15, que é o convite do profeta velho. Então ele lhe disse, acompanhe-me até em casa e come pão. Continua. Mas ele insistiu, não posso voltar contigo, nem entrar em tua casa. Tampouco comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Porque me foi mandado. Olha aí, de novo, olha bem, ele não está lembrando de tudo? Irmã Elizabeth quer uma perfeição melhor do que isso. Toda vez ele cita, me foi o quê? Mandado. Me foi mandado. Joyce, presta atenção mesmo nisso. Me foi mandado. Me foi mandado. Eu estou tomando conta, não estou? Eu estou tomando conta. Então isso começa a fazer o quê? Eu já estou num caminho já adiante. Já estou lá na frente. Não vai você já estou aqui. Já cumpri tudo. Inclusive, quando eu estendi a mão, o altar fendeu, quase saiu fogo da minha mão. Olha bem. O que o velho respondeu para ele? Mas o outro lhe respondeu, eu também sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, fazei-o voltar comigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Mas o velho profeta estava mentindo. Aí, pronto, até aí. Ele falou assim, me foi ordenado pelo Senhor. Ele pegou e ouviu na mesma hora a aparência da obediência. Tá bom, então o Senhor mandou? Ele nem questionou, falou assim, como? O Senhor me deu uma ordem. Lembre-se que eu falei que as pessoas tentam mudar a tua obediência. Aí você começa a ser chamado, sabe de quê? Se você obedece a Deus, e a obediência tem a ver com confrontar, mesmo que indiretamente, situações de outras pessoas, elas vão fazer de tudo que você mude. Você sabe por que o profeta mentiu para ele? Porque era uma ordem natural das coisas. Se o local precisava de Deus falar, o profeta era do local. Lembra que esse profeta veio de Judá? Lá, de Roboão. E o profeta se sentiu trajado. É isso mesmo, ele se sentiu trajado. Você mentia. Eu sou profeta que nem você. Deus falou. Irmãos, quando o homem está à mesa comendo, o próprio profeta que mentiu, fala assim, por quanto desobedeceste, não vai descer em paz a tua cova. Mas vai morrer. Aí vocês vão perguntar para mim, por que está sendo citado isso? Porque a obediência é uma coisa séria. Então, se a obediência é uma coisa séria, a desobediência é o que também? Sério demais. Enganam as pessoas porque elas acordam com a palavra graça na cabeça. Elas, porque a graça. Eu vou citar uma situação parecida. No próprio livro de Jeremias, vocês sabiam que quando era levada a arca de Israel, a arca do concerto, para a guerra, eles não perdiam a guerra? Então se acostumaram com isso. É só a arca estar com a gente, não tem como perder a guerra quando a arca está com a gente. Não tinha um caramba que lembra que os filisteus não só venceram a guerra, como levaram a arca com eles? Não é isso? Samuel? Aí, tudo bem.
Jeremias fala, num dos trechos proféticos, assim, eis que tirarei essa frase, esse grito do meio do povo. Arca do Senhor, arca do Senhor. Ou seja, eu sou crente, Deus há de vir ao meu auxílio, eu sirvo a Deus, então jamais acontecerá alguma coisa ruim comigo. Não se lembram. Eu sou a favor disso, irmã Elizabeth, nada de ruim acontecerá, irmã, contanto que obedeça. Não tem como se eu ser conivente com meus pecados. Não tem como. Não tem como eu franzir os meus olhos e falar assim, olha, ai gente, Deus é tão bom, quando dentro de mim existe uma rapina de desobediência, mas que eu juro que é obediência. Olha, vou mostrar, para a gente encerrar esse último versículo, a gente continua no domingo que vem. Abram em 1 Samuel 15, os irmãos lembram de Saul, lembram? No rei desobediente, em tudo ele era desobediente, em tudo. 1 Samuel 15, e nós vamos encerrar com esse versículo. Isso é uma introdutória, irmãos, por quê? Porque realmente falar sobre desobediência, olha só, eu cito obediência porque é mandamento bíblico, mas falar da desobediência fere o entendimento de todos, porque nós não consideramos desobediência aquilo que é desobediência. Nós consideramos como uma coisa aceitável para Deus. Ele compreende o meu coração. E os irmãos vão ver nesse texto aí que o Senhor não tem obrigação nenhuma de compreender ninguém. Olha só, qual eu falei? 1 Samuel 15. Isso. Ô, irmã Elizabeth, lê pra gente o versículo 20, começa no versículo 20. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor. Não, então tem que ler antes. Peraí. É o 17, por favor. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai. Só um minuto. Aí está a ordem. Enviou por este caminho e disse, ou seja, te ordenou. Lê a ordem. Vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Pare. Agora compara, irmã Elizabeth, com a senhora está recebendo a ordem de Deus e não entender. Banalizar o que Deus fala conosco. Vigia, Joyce. Tá bom, falou. Isso é desobediência no grego? Eu já ouvi, tem vigia. Está satisfeito agora? Ninguém pode entrar no meu coração, não é isso? Então, aos olhos dos homens, se eu estou falando que eu entendi e vou obedecer, eles têm que acreditar, não tem? É isso. A ordem foi dada. Faça isso como eu te ordenei. Continua, Beth. Porque, pois, não deste ouvido à voz do Senhor. Não, está em que versículo? O 19, né? Vai. Antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel. Não, para, essa frase é muito engraçada. Essa frase é engraçada mesmo. Olha bem, irmã Elizabeth, a irmã errou. Eu mandei que destruísse tudo, não é isso que está escrito? Tudo, sem exceção. A irmã Elizabeth responde, vai, lê o que ele respondeu. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. Para um pouquinho, vou ler a minha. Olha só, na minha que tem uma palavra diferente. Olha só, vamos continuar. Então respondeu Saul a Samuel, pelo contrário. Aqui, parece aquela frase de político: irmãos, eu não vou ficar mais rico, pelo contrário, eu vou ganhar muito mais dinheiro. Sabe, disfarça com pelo contrário. Olha aqui, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho ao qual ele me enviou. Olha bem, eu fiz tudo que ele mandou. Lê na sua tradução, Beth, de novo. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo... Continua. Mas o povo?
Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor. Pronto. E deu Deus em Judá. Pronto. Vamos encerrar aí. Não tem, eu vou dizer, os irmãos não entenderam. Mas não estou zombando dos irmãos, não. Porque ainda que tenha entendido, está além. Ele está dizendo assim, pelo contrário, ele tinha certeza disso. Ele não entendeu a frase, olha bem para cá. Nós queremos ouvir de Deus pormenorizado, igual a Constituição Federal, cheia de emendas, entendeu? Explicando. Quando Deus fala assim, vai lá, Alessandro, e cuida da tua mãe. Então não é permitido para o Alessandro. Depois fala assim, mas olha a minha vida, olha como eu estou. Meus parentes falam para mim, olha, você tem sua vida para viver, não é isso que você ouve? Sim. Não é nessa situação? Olha, irmã Elizabeth, tem que saber que tem que olhar para a tua vida também. Parece uma coisa lícita. Joyce, olha só, não é assim também não. Age dessa forma, Felipe, Jerônimo. Quando na verdade a ordem é uma só. Vai lá e extermina tudo, não é isso? Aí o que ele fez? Peguei, matei os amalequitas, não é isso? Conservei vivo a quem? O rei Agag, não é isso? Quando na verdade em Êxodo, em Números, já tinha sido feita uma promessa. Quando estiverem na terra, exterminarás Amaleque da face da terra. Exterminarás, foi uma promessa, porque Amaleque ajudou a corromper o povo com Balaão. Então foi feita uma promessa. Vocês vão exterminar, prometo que vocês vão fazer isso. Aí, continua, Beth. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em quem se obedeça a palavra do Senhor? Para, isso, tem uma interrogação, não tem? Aí eu finalizo para vocês. Nós vamos terminar o versículo. Joyce, eu vou interpretar o versículo. Vem cá, o que adianta, Joyce? Tu não está fazendo nada. Porque você cumpre todos os dias. Porque você, literalmente, irmã Elizabeth, é uma pessoa que todo mundo olha, fidelíssimo, Alessandro, irrepreensível. Não adianta nada se desobedecer ao Senhor. Mas como? Eu fiz tudo aqui, a tua visão de obediência está distorcida. Então acaba sendo desobediência. Não é uma coisa assim, que você olha assim, desobedeceu o Senhor. Já reparou que todo mundo que desobedeceu o Senhor, só depois que caiu a ficha? Pode reparar. Adão, Eva, sabe, Caim, então todo mundo vai matar. Sabe, cai a ficha depois. Na hora, a pessoa jura que é certo. Aí ele está dizendo, olha só, vou ler na minha tradução aqui. Samuel, porém, disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, ou seja, tem tanto prazer que você seja um crente, religioso e fiel, coisa que será vista somente por quem, Sandro? Homens, bem respondido. Homens, fiel, sabe? Nunca se preocupou de Deus olhar para o coração e falar assim, servo bom e fiel. Aí Samuel fala, tem tanto prazer nisso, que você seja vista como uma pessoa que caminha junto com os irmãos. Termina, Beth. Depois da interrogação. Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carne. Pronto, alguém pode duvidar do que eu estou ensinando hoje aqui? Literalmente, eu estou fazendo a pergunta para os irmãos. Obediência é ímpar diante de Deus. Obediência, a obediência de um pai para com Deus reflete nos seus filhos. A desobediência de um pai para com Deus reflete nos seus filhos. Reflete. A minha maldade que eu pratico diante de Deus vai refletir nos meus filhos, ainda que sejam aparentemente justos. Por isso que a Bíblia fala, eu sou o Deus dos vossos pais, não é isso? E não terás nenhum Deus acima de mim, porque eu sou o Deus que visito a iniquidade dos pais, já leram isso? Nos filhos, até a terceira e quarta geração. Termina aí? Daqueles que o quê? Me aborrecem. Ou seja, aqui, 5 filhos praticando a mesma coisa, os 5 serão punidos, o 6º não praticou, pronto, acabou. Abençoado. Não tem a ver com punir o pecado do pai nos filhos. Mas entendam que o pecado dos pais influencia os filhos? Influencia. Aí termina, irmã Beth, para encerrar, o versículo 23. Não, então, o atender do que a gordura de carneiro, é o 23.
porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Não, de que ele chamou de desobediência aí? Não, de que ele chamou de desobediência? Rebelião. Rebelião, entenda bem. Não é isso, rebelião? É dada uma ordem, uma rebelião num navio, um motim. Não vamos obedecer a ordem. Substituiu desobediência por rebelião. Então é parecido com o que, irmã? Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Até aí, vou encerrar, tá vendo? A desobediência é punida. Irmãos, nem citamos nada do Novo Testamento, porque domingo que vem, se Deus assim conceder essa graça, estaremos dando uma continuidade. Mas entendam bem, a desobediência é o mesmo nível para com Deus. Obediência e desobediência seríssima. Uma coisa séria. Os irmãos viram aqui a visão distorcida dele? Não, pelo contrário, obedeci. Obedeceu segundo a vontade dele. Lembra que o povo apertava ele? Lembra que ele olhou assim, pô, Deus me manda exterminar isso aqui? Olha só, isso é muito maravilhoso. Quanto gado aqui, vou usar esse gado. É como você obter dinheiro ilícito. Dinheiro ilícito, muito dinheiro ilícito. Mas para lavar o dinheiro da ilicitude para a licitude, você vem assim, oferecer uma boa parte para a igreja do Senhor. Lavagem de dinheiro de Deus. Você quer? O dinheiro vem sujo, mas eu cedi para a igreja. E a igreja, por sua vez, o seu líder religioso, aceita de bom grado, porque é desobediente. É desobediente, porque o erro de Balaão, eu quero a ganância, eu estou vendo uma coisa aqui. Então a desobediência tem a ver com a vontade humana e, consequentemente, com afrontar o que eu falei que é dependente. Você só obedece se você tiver o quê? Fé. Então, a desobediência é uma afronta a quê? Fé. A fé. Afronta a fé, a desobediência. Para mim. Isso. Vamos colocar de pé? Vamos orar? Nós não vamos ter o louvor hoje, porque o nosso irmão Felipe está com o dedo ali bombardeado. E nós ensaiamos e tudo, mas para o domingo que vem, tudo correndo bem, a gente vai ter os 2 louvores finais. Tá bom? Vamos orar, agradecer a Deus. Senhor Deus e Pai, bendito é o teu santo nome. Louvado e agradecido aquele que vive e reina para todo sempre. Meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, nós te agradecemos por tudo que tem feito em nossa vida, Pai. Te agradecemos porque nos ensinaste nessa manhã, Pai, o teu devido querer, Pai. O que é realmente obediência diante de Ti, Pai. A nossa visão distorcida de avaliarmos a desobediência conforme nossos atos, Pai, e não conforme a vontade do Senhor na nossa vida. Meu Pai amado, muito obrigado pela revelação da Tua Palavra. Muito obrigado pela vida dos irmãos que aqui se encontram. Em nome de Jesus Cristo, nos despede, Senhor, pelo caminho. Cada um pelo seu caminho, protegido pela Sua graça salvadora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Cerrado.